Hoje, vamos cobrir a história em quadrinhos dos Vingadores, Guerras Secretas. Guerras Secretas foi um evento que aconteceu na Marvel Comics em 2015. Embora tenha havido uma tonelada de histórias paralelas conhecidas como Mundo de Batalha, existe uma trama principal que é toda sobre Reed Richards e o Doutor Destino, e é isso que estamos trazendo para vocês hoje aqui no canal em História Completa. Ok, escutem. Eu sou Valeria Richards, filha de Reed e Sue Richards, e não gosto de ser dramática. O mundo vai acabar em 95 horas, e nós construímos uma nave para salvar o maior número de pessoas que pudermos, um bote salva-vidas. Uma das crianças da Fundação Futuro comenta: então o mundo vai simplesmente acabar e nós vamos fugir? Esse é o plano brilhante. Sem mencionar o fato de que esta coisa só pode acomodar umas 60 pessoas. E então Franklin Richards intervém: você não entende, Alex. Eles tentaram. Algumas das maiores mentes do universo se uniram para formar os Illuminati. Capitão América, Faixa Preta, Tony Stark, Doutor Estranho, Namor e Reed Richards. Eles descobriram que múltiplos universos estavam colidindo e se destruindo. Então, eles tentaram salvar a todos. No início, tentaram usar a manopla do infinito, mas isso falhou, junto com todas as outras respostas que encontraram, até que, eventualmente, a única resposta foi destruir mundos. Mas isso foi demais para os grandes homens lidarem, e todos eles cederam. Os Illuminati se fragmentaram, mas enquanto cada um deles se preparava para o fim do mundo à sua maneira, a Cabala se formou, liderada por Namor, o único herói que estava disposto a fazer o que era necessário para impedir o fim do universo. À medida que mais heróis ficavam sabendo do fim do universo, tudo virou de cabeça para baixo e todos começaram a lutar, e linhas foram traçadas na areia. Mas, no final, nada disso foi suficiente. As crianças voltaram ao trabalho, tentando resolver a resposta para o fim do mundo por conta própria. 4 dias se passaram, levando à próxima incursão, a próxima vez que 2 mundos colidiriam. O fim do mundo. Mas é o fim do mundo? Quem tem puxado as cordas deste evento e por que este evento sequer aconteceu? A coisa toda é um plano dos Beyonders, um experimento mestre para ver se eles conseguem planejar o fim do universo. Mas o Doutor Destino, de todas as pessoas, descobriu isso e descobriu o plano deles de usar o Homem-Molécula de cada universo como uma bomba para destruir cada mundo, e ele o impediu destruindo os mundos ele mesmo. A razão pela qual os mundos têm colidido é porque eles têm terminado antes que os Beyonders pudessem. Por que não vale a pena salvar algo se você não pode salvar tudo? E agora ele está diante dos Beyonders, forçando os mundos finais a colidir, Marvel 616 e Universo Ultimate. Enquanto ele está diante dos Beyonders, enfrentando seres capazes de criar e destruir universos, todos os nossos heróis estão tentando lutar uns contra os outros. Ele está tentando destruir o mundo do outro para salvar o seu próprio. E enquanto essa batalha acontece e o Doutor Destino está diante dos Beyonders com o Doutor Estranho, Reed está colocando quem ele pode no bote salva-vidas na tentativa de salvar o que pode. Ninguém sabe o que fazer. Esses inimigos parecem amigos, mas não podem ser. Eles estão se atacando. O mundo está literalmente acabando, e há morte e destruição por toda parte. Todos estão tentando medidas drásticas para salvar seu próprio mundo, desde o Homem-Aranha balançando e salvando quem pode até os Guardiões da Galáxia pousando para se juntar à luta. Mas um homem decide ir ao extremo. Ciclope encontra onde a Força Fênix está guardada e a absorve para si novamente. É um poder que ele não sentia desde o evento Vingadores vs X-Men, mas é algo que ele sabe que pode usar para salvar o mundo. Enquanto isso acontece, Miles Morales, também conhecido como Homem-Aranha Ultimate, está rastejando pelo lado de fora do edifício Baxter enquanto Reed se prepara para lançá-lo, colocando um herói conhecido como Manifold na nave. Este não pode ser o fim, mas se for, eles vão salvar quem puderem. Manifold começa a teleportar quem ele pode para a nave enquanto o mundo está literalmente morrendo ao redor de todos. E ele pega Thor, Homem-Aranha, Capitã Marvel e Peter Quill da superfície do planeta. E ele ainda tem o poder de pegar o Ciclope da Força Fênix. Todos eles estão agora no bote salva-vidas com Reed, e o mundo começa a acabar ao redor de todos eles. Apenas a luz branca da criação permanece. A nave sofre danos pesados ao decolar e a parte traseira é cortada. Reed é então forçado a assistir enquanto Sue, Johnny, o Coisa e seus filhos se afastam. Eles caem no nada ao redor deles. Ele estende a mão para eles, mas sem a bolha protetora da nave, o fim de tudo os absorve. Mas este é o fim? Não, porque Destino conseguiu fazer algo que ninguém pensava ser possível. Ele salvou o que pôde do multiverso. Tudo acabou, e em seu rastro, Destino fez seu novo mundo. Um mundo que você não reconhecerá. Um mundo separado por uma poderosa muralha com mundos do multiverso transformados em seções deste mundo. Este lugar é chamado de Mundo de Batalha, e seus habitantes desconhecem lamentavelmente as mudanças que Destino criou neste mundo. Todos eles adoram o Deus Destino, seu salvador e governante. Existem muitas mudanças na norma que você notará à medida que avançamos em nossa história, mas há 2 indivíduos que conseguem reter suas memórias do mundo anterior. Um deles é o Doutor Estranho, agora o xerife do mundo do Deus Destino. O outro é o próprio Deus Destino. Thor foi transformado em uma tropa de Thors. Todos os martelos de todo o multiverso são agora usados como uma força de manutenção da paz.
E para tornar as coisas mais interessantes, o Doutor Estranho recebe um relatório de uma violação no mundo de batalha. Uma nave que caiu neste mundo quando eles nem deveriam ter naves. Então, ele envia sua tropa de Thors para examiná-la, para conter a situação e trazê-la de volta para ele. 2 dos Thors foram examinar a nave e, quando se aproximaram, a escotilha se abriu e uma lança voou da nave para o Thor mais velho. Ele diz a seu jovem camarada para correr, voar e dizer ao xerife que eles encontraram a morte nesta nave. Assim que outra lança atravessa sua cabeça. Da nave sai a Cabala, Thanos, Maximus, o Louco, Cisne Negro, Namor, Próxima, Terrax, Corvus Glaive e o Criador. O Criador é o mais interessante, no entanto. Ele é na verdade o Reed Richards do universo Ultimate, mas em um universo onde ele enlouqueceu. Ele fez seu próprio bote salva-vidas e salvou alguns dos maiores males do universo Marvel. Então, onde está o bote salva-vidas dos heróis? Thanos se adianta e agarra um dos habitantes locais. Onde estamos? Nós chamamos este lugar de mundo de batalha. A notícia chega a Estranho e ele informa Destino sobre o problema antes de ir para o local da nave acidentada. Ele entra no local da nave e vê o Thor caído, e fica muito descontente. Ele usa os poderes concedidos a ele e percebe que eles não estão mais sozinhos neste lugar que foi criado. Ele imediatamente envia a tropa de Thors para investigar a situação, e eles se disfarçam e começam a procurar. Enquanto Estranho se vira para a nave, não me faça entrar aí. É quando Miles Morales, o Homem-Aranha Ultimate, coloca a cabeça para fora. Ok, você me pegou. Olha, eu não tenho ideia do que está acontecendo, mas a última coisa que me lembro foi de me esgueirar para sua aposta na nave o tempo todo. Sim, como eu disse, não era minha nave. Não tenho ideia de quem são esses caras. Tudo que sei é que entrei furtivamente tentando descobrir o que esses caras maus, basicamente quem se veste assim, estavam fazendo na cúpula gigante, porque tipo, outro mundo apareceu no céu e... Espera, você está me dizendo que se lembra de antes. Enquanto isso, de volta ao Castelo Destino, o Deus Destino passa um momento com sua família. Sua esposa, Sue, está falando sobre como sente falta de seu irmão Johnny. Desde que ele foi transformado no sol deste mundo, ela sente falta dele, mas ele era um rebelde e ela aceita seu destino. Enquanto seus filhos, Franklin e Valeria, brincavam com Galactus, seu brinquedo gigante. Sue então passa a expressar que Destino deveria descer entre seu povo. Ele não deveria se separar assim. Então ela remove sua máscara para ver seu rosto desfigurado, a única coisa que ele não conseguiu curar. Todo esse poder, e ele ainda está danificado. De volta com o Doutor Estranho, o Thor e Miles. Estranho quer mostrar algo a Miles. Algo que ele encontrou há muito tempo e manteve escondido do Deus Destino. Algo que ele não tinha ideia do que era até agora. Ele os leva para outro bote salva-vidas, e usando o poder do Thor, ele abre a porta. A porta se abaixa e o Senhor das Estrelas pergunta, já chegamos? Porque não parece que chegamos ainda. E de pé com ele na porta estão Homem-Aranha, Capitã Marvel e Thor. Miles corre. Peter, é você. Miles, sim. De jeito nenhum. O que, quero dizer, como você está aqui? Mas a Capitã Marvel tem uma pergunta melhor. Como qualquer um de nós está aqui? A última coisa que me lembro foi o fim, e agora você está aqui, Doutor Estranho, um homem que desapareceu há meses. O que está acontecendo? Stephen, perplexo, responde, isso depende da sua resposta à pergunta dos mundos. Você é realmente a minha Capitã Marvel, ou é outra versão de Carol que eu conheci? Melhor dizendo, eu sou quem você pensa que eu sou? Basicamente, vocês são os únicos que sobreviveram. Não, há mais alguns de nós, e ela aponta para Ciclope, agora possuído pela Fênix, e Pantera Negra e Reed Richards. O Senhor das Estrelas interrompe a reunião, fazendo a pergunta de $1 milhão. Onde estamos? Eu tenho que avisar vocês, a situação é muito complicada. Vocês estiveram em estase por 8 anos. Tudo morreu naquele momento de morte, mas Deus fez um novo mundo, este construído a partir dos remanescentes dos pontos de incursão. Parte da nossa terra permanece, mas a maior parte não. Ninguém se lembra do mundo de antes. Quem é esse Deus de quem você fala? Pergunta Reed. Destino, Reed. É Victor Von Doom. Ele salvou a todos nós. Todos ficam com uma expressão de choque no rosto. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a tropa de Thors encontrou a Cabala e eles querem respostas imediatamente. A tropa de Thors começa a batalha com os vilões imediatamente, porque, como você esperaria, a Cabala não está prestes a fornecer as respostas que alguém procura. Mas esses são indivíduos muito poderosos e eles eliminam a tropa de Thors sem nenhum problema real. De volta com o Estranho no bote salva-vidas, ele explica por que os heróis não conseguiam descobrir o que estava matando o mundo e por que o fim estava se aproximando. Era porque Destino estava fazendo isso. No final, ele acabou matando os indivíduos responsáveis por acabar com os mundos e tomou seu poder para si, permitindo-lhe criar este novo mundo. Desde que ele se tornou o Deus Destino, Estranho ficou ao seu lado porque, independentemente do que Estranho queira, o Deus Destino tem reinado. Miles pergunta se seu mundo se foi, e Estranho diz a ele que não tudo. Pequenas porções foram salvas.
Scott, em sua forma de fênix, pergunta, no entanto, se você estava infeliz com o que foi criado e tinha o poder de mudá-lo, não é sua responsabilidade queimá-lo e erguer algo melhor? Enquanto isso, no Castelo Destino, um dos Thors que caiu para Kabbalah retorna para informá-lo o que aconteceu, e ele lhe mostra a Kabbalah. Sua filha, Valeria, o informa que o resultado é imprevisto, e é quando eles veem estranho e os membros de seu bote salva-vidas aparecerem do nada. Nada parece fora do comum para o Deus Destino, no entanto, porque parece apenas que os mortais de seus mundos estão lutando contra outros mortais. Embora a capacidade deles de resistir ao martelo de Thor seja uma situação interessante. Isso até ele ver Reed Richards na luta. Isso o faz parar por um momento. Eu procurei em todo o mundo de batalha por alguma versão de você e não encontrei nenhuma. Agora, aqui está você diante de mim. Destino se teleporta de seu castelo para o campo de batalha. Richards. O Criador se vira, pois ele também é uma versão de Reed Richards, mas ele rapidamente percebe que este Deus Destino não está falando com ele. Reed o encara. Então é verdade. Você fez uma incrível construção artificial da realidade. Sim, eu fiz. O que você e sua Laia não puderam. Eu salvei o insalvável. Diante da aniquilação total. Não pude deixar de notar que você decidiu se colocar em um trono. O Homem-Manteiga ajuda com isso, no entanto. Sim, estamos todos absolutamente chocados com essa decisão. Um trono? Eu tenho um trono há um tempo. Eu me coloquei um pouco mais alto do que isso. Eu sou Deus. Então o chão ao redor de nossos heróis explode com o poder de Destino. Então, o Scott Fênix entra em ação e começa a bombardear Destino com o poder da Fênix. Ele cai de joelhos de dor e Estranho vê o que está por vir. Ele levanta a mão assim que Destino agarra Scott pela garganta e então, enquanto Destino quebra o pescoço de Scott, matando a Força Fênix, Estranho teleporta todos para fora do campo de batalha. Para onde você os enviou, Stephen? Eu os enviei ao vento. Nós dois sabemos o que estava prestes a acontecer. Eles se recusariam a se curvar a você e então você os eliminaria. Traga-os de volta. Não. Você não vai me testar. Estive com você desde o começo, Destino. Então Destino levanta a mão e mata Stephen Strange. No dia seguinte, um grande funeral foi realizado para o xerife Strange. Os Thors o consideraram digno de Valhalla, e Franklin Richards disse a todos que esmagaria quem quer que tenha feito isso. Mas, uma vez que a cerimônia foi concluída e todos compartilharam seus pensamentos, Destino encontra sua filha Valeria sozinha à noite e ela pergunta, quem é Deus para deixar isso acontecer? E Destino diz a ela, ninguém escapará do meu julgamento. Ele desce as entranhas do Castelo Destino, um lugar que não existe, os remanescentes do fim do universo, a sala branca e quente, para encontrar RHYS, o Homem-Molécula, e informá-lo, Stephen Strange morreu. Surpreenda-me. Foi câncer, não foi? É sempre câncer. Não, foi uma autodúvida. Interessante. Surpreendente, na verdade. Como isso pôde acontecer? Ele estava lá. Ele viu. Ele sabia a verdade. Ele só estava lá no final, senhorice. Você foi o único lá no começo. Não, foram os senhores da luz branca no começo. Os Beyonders. Eles construíram universos inteiros a partir de ideias aleatórias e distorceram a vida em todas as formas possíveis. Então eles se cansaram da vida e começaram a amar a ideia da morte. Às vezes, você já mexeu com tudo que pode e quer começar de novo. Então eles me fizeram, o Homem-Molécula, uma bomba construída para destruir todo o multiverso. Eles então me acionaram e me viram explodir em múltiplos universos. Mas, felizmente, eles esqueceram que me deram uma escolha, e minha escolha foi você, Destino. Eu escolhi que você me matasse antes que eu fosse detonado para explodir, e que uma religião de cisnes negros fosse construída em torno de você, Destino. E agora, perto do fim das coisas, ficou um pouco complicado, então trouxemos Stephen Strange. Enquanto sua religião de cisnes negros estava realmente matando os homens-molécula do multiverso, nós construímos uma bomba melhor, um eu melhor, então ficamos em desafio na frente dos Beyonders e você os destruiu, e você tomou o poder deles. E agora Stephen Strange se foi. Adeus. Eu quero que você saiba que fui eu que o matei. Eu sei que você não acha que eu consigo sentir o cheiro de culpa em você. Você começou algo, Victor. O desvendar do que pode nos derrubar. E se algo acontecer com você, este mundo vai dizer adeus. Você é quem o mantém unido, e é por isso que isso é emocionante. E da próxima vez, traga-me algo para comer. Enquanto isso, Valeria vai até os remanescentes da Fundação Futuro para lhes dar um único trabalho: brincar de esconde-esconde com esses rebeldes, aqueles que tentam derrubar seu reino. Isso a cansa. Então eles estão lendo os picos de onde o xerife Strange enviou esses rebeldes. Eles não sabem porque sua energia está ligada a eles, ou porque ele os ajudou, ou porque ele foi morto, mas eles descobrirão quem é o responsável. Enquanto isso, Thor acabou em Doomguard com a tropa de Thors. Namor e Pantera Negra acabaram juntos, o que é algo que não acontecia desde que o Pantera Negra tentou matar Namor. A Capitã Marvel foi levada ao Barão Sinistro em Cisne Negro, enquanto ela acabou em Doorstad com o Lorde Destino. Valeria diz às crianças que quer saber o que aconteceu, o que realmente aconteceu.
Enquanto isso acontece, Thanos olha para onde ele acabou, na base da muralha que cerca o mundo de batalha, os escudos. 3 semanas se passaram enquanto todos são jogados ao vento e colocados em diferentes partes do mundo de batalha. Valeria diz ao pai que não tem boas notícias. Ela não conseguiu encontrar os rebeldes em lugar nenhum, e a única sorte que tiveram foi Apocalipse tropeçar em 2 deles, 2 dos vilões, Corvus Glaive e sua companheira próxima Midnight, e seu Cisne Negro, que informa o Deus Destino sobre isso. Cisne Negro é um dos sobreviventes do culto religioso de Destino de antes do mundo de batalha. Ela não tem ideia de quais são os planos de sua equipe. Enquanto isso, a Fundação encontrou vários drones sendo construídos e enviados, e eles estão vindo do Projeto 42, onde Reed Richards do universo principal e Reed Richards do universo Ultimate, também conhecido como Criador, estão trabalhando neles. Eles têm opiniões diferentes sobre como lidar com a situação. O Criador quer matar um deus, mas Reed não quer pensar nisso ainda. A resposta de Reed é descobrir como o Destino conseguiu o poder para começar, e sua resposta é ter os 2 Homens-Aranha trabalhando nisso, Peter e Miles. Eles estão usando o dispositivo de Reed para rastrear a fonte do poder de Destino, e é aí que eles encontram Valeria, porque ela também está procurando a fonte do poder de seu pai. Peter fica chocado por ser ela, mas Val não sabe quem ele é. Ela os aponta para o alçapão que leva a fonte do poder e diz que não vai com eles. Quando Peter pergunta por que não, ela explica que já passou por muita coisa e, se descobrir que seu pai não é quem ele diz ser, bem, ela não sabe se consegue lidar com isso. Então ela pergunta se algum deles matou o estranho, e claro que ambos dizem não. Então ela os deixa em paz. Eles entram no alçapão e se encontram na Sala Branca e quente mais uma vez, a fonte de toda a criação. Eles andam mais para dentro, encontram Urice, o Homem-Molécula, sentado lá, e Urice pergunta a eles, vocês me trouxeram algo para comer? Então Miles tira um hambúrguer do bolso e Urice o pega. Ele não come nada há semanas. Peter olha para Miles. Como você esqueceu que tinha um hambúrguer aí? Estivemos ocupados. Hambúrguer. Eu fico com fome. A puberdade é difícil. Estou faminto o tempo todo. Peter, não. Quero dizer, de onde você o tirou? Não me diga que do seu bolso de casa. Minha terra, sabe? Então, esse é um hambúrguer de 8 anos e 3 semanas. Eu não acho que estás e conta. Ok, então é um hambúrguer de 3 semanas. Oh cara, você não deveria comer isso. Mas Reese já está mastigando e, uma vez que acaba, ele lhes diz que sabe por que estão lá e, por enquanto, ele tem clareza e gostaria de informá-los que ele é a fonte do poder de Destino. Enquanto isso, Pantera Negra e Namor de alguma forma não se mataram nas últimas 3 semanas, e além disso, de alguma forma acabaram no refúgio secreto do Doutor Estranho, longe do Deus Destino. Lá dentro, eles encontram 2 objetos que o Doutor Estranho manteve escondidos de Destino, um dispositivo que transportará alguém para qualquer lugar que queira e revelará sua verdadeira natureza, e eles encontraram a manopla do infinito completa com as joias. Enquanto isso, Thanos entra na muralha e fala com ela. Ele diz a ela que sabe o segredo. Ele sabe o que a muralha é. É Ben Grimm, um herói, um guerreiro e o coisa de um dos universos dentro do multiverso Marvel. Thanos explica que nada deste mundo é real. O mundo de batalha inteiro é uma farsa. Então ele conta a Ben Grimm sobre o mundo real, o mundo que ele deixou para trás. Que todo dia que Ben fica aqui, Destino vence. Ele vence todos os dias. Então ele pergunta, você vai se levantar contra isso? Então o coisa se levanta e rasga a muralha com ele. Ele não será apenas uma lã. Enquanto os seguidores de Maximus, o louco, começam a cair, a Capitã Marvel trai a Rainha dos Duendes. Se ela ainda é boa, completamente má ou apenas confusa, não sabemos. Mas então o Apocalipse do mundo de batalha entrou na luta contra o Sinistro, seguido por aqueles na tropa de Thor que agora sabem a verdade sobre o falso Deus Destino, graças a Thor informá-los. Enquanto todos estavam apenas lutando nos degraus do castelo de Destino, o maestro do mundo de batalha entra na briga, lançando seu exército de Hux quebra-mundos em todos. É uma batalha épica entre pessoas que seguem o Deus Destino, pessoas que sabem a verdade e pessoas que só querem lutar. Lá no Projeto 42, tanto Reed Richards do universo principal quanto o criador do universo Ultimate estão tentando descobrir uma maneira de se livrar do Deus Destino. O criador diz a Reed para testemunhar uma orquestra que ele criou, puro caos em que todos distraem a todos. Ele orquestrou a luta nos degraus. Reed concorda que esta é a distração perfeita para colocar seu plano em ação, e ele se vira para o Senhor das Estrelas. Você tem certeza que pode pilotar a nave sem ser detectado? Senhor das Estrelas, absolutamente. Provavelmente. Há uma boa chance. Reed então liga para Pantera Negra e Namor para informá-los que é hora de seus planos começarem. As coisas estão começando. Pantera Negra dá um passo à frente, usando a manopla do infinito, e deseja boa sorte a Reed. Namor e Pantera Negra estão ambos em frente ao escudo, uma poderosa muralha que separa o mundo de batalha, e Pantera Negra diz a Namor para ficar com as armas escondidas que eles pegaram da base secreta do Doutor Estranho, e ele desliza até a muralha, jogando explosivos nela. Saem os zumbis da Marvel, prontos para devorar carne humana. Eles correm em sua direção e, quando vão mordê-lo, ele ordena que se ajoelhem, o que eles estranhamente sentem que devem fazer.
Ele então lhes oferece uma segunda chance, uma maneira de se redimirem, um caminho de glória e honra. Os zumbis todos debatem o que é melhor, comer carne ou glória e honra, mas estranhamente eles se sentem compelidos a segui-lo. Namor grita da colina, glória e honra. E os zumbis todos respondem, glória e honra. De volta à frente de batalha, as coisas estão ficando insanas com morte e destruição por todo lugar. Mas a luta maior é o Senhor das Estrelas e Reed tentando seu melhor para voar sem serem detectados. Porque, à medida que se aproximam, o Senhor das Estrelas pergunta a Reed, lembra o que eu prometi para nos trazer aqui inteiros? Sim. Então é melhor você se segurar em algo. De volta à batalha, o maestro grita para Destino, você pode me ver do seu castelo Destino? Mas é quando, atrás dele, ele tem a sensação de algo massivo vindo, e é o Coisa abrindo caminho para fora do campo de batalha para dizer olá enquanto destrói a nave do maestro. Sui vê Ben Green enquanto ele está destruindo o campo de batalha e se vira para seu marido, Deus Destino. E bem, o que você vai fazer, Victor? Mas é Valeria quem diz à mãe para não se preocupar. Ben Green está sendo cuidado, porque Franklin Richards está montando seu brinquedo, o poderoso Galactus, para a batalha. De volta com o Senhor das Estrelas, Reed e o Criador, eles conseguem colidir sua nave na lateral do castelo. Então, ambos os Raids vão fundo para dentro, enquanto o Senhor das Estrelas guarda a nave neste castelo assustador, como ele mesmo diz. O Coisa e Galactus começam a lutar enquanto Sui grita em choque que seu filho está no campo de batalha. E na batalha real, a Horda da Aniquilação chegou com Thanos montado no topo, e todos os combatentes estão com medo. A Horda da Aniquilação é uma das piores coisas possíveis no mundo de batalha. Mas enquanto a batalha entre Galactus e o Coisa continua, o Coisa descobre que é na verdade Franklin Richards em cima de Galactus, o filho de Destino e Sui. Ben percebe que este é o filho de Sue Storm e ele para o que está fazendo para permitir que Franklin arranque sua cabeça dos ombros. Sui não consegue acreditar no que acabou de ver e Val diz a ela, é como assistir a um filme ou estar no teatro. E então ela se vira para a mãe, você confia em mim? Sim. Você me ama? Claro que amo. Então me siga. Lá embaixo com o Senhor das Estrelas, a Cisne Negro entra na sala para ver qual foi a explosão, encontra a nave e o Senhor das Estrelas. Ela o atinge contra uma parede próxima e o Senhor das Estrelas grita, meu baço, enquanto começa a procurar pelo chão. Veja bem, o Senhor das Estrelas tem carregado um palito de dente desde o início de nossa história e, uma vez que ele encontra onde deixou cair, ele se vira para Cisne Negro. Ok, última chance. Se você parar aí mesmo, eu não vou usar isso. A Cisne Negro o encara. Ameaças vazias. Apenas lembre-se que eu te avisei, diz ele com um sorriso, e ele coloca o palito de dente na base da árvore do mundo, a poderosa árvore que sustenta o castelo Destino, e ela se move, e cresce mãos, e se levanta. Eu sou Groot. De volta com Sue e Valeria, Val leva sua mãe até o alçapão que leva a Oenrice, onde ela encontra tanto Reed quanto o Criador. Reed se vira para a mulher que foi sua esposa em outra vida. Olá, Susan. De volta ao campo de batalha, o próprio Destino finalmente decidiu se juntar à batalha enquanto Thanos salta do inseto em que montou para a batalha. Destino vê e lhe oferece o papel de um barão, e Thanos ri. Você me oferece um presente? Eu. Você se esquece que eu também já fui um deus. A manopla do infinito me deu isso, mas eu não usei esse poder para ganhos mortais como você. Você é um deus fraco, um pretenso. Destino olha para ele. Você tem a manopla do infinito agora? Não. No entanto, eu permaneço Thanos. O grande tirano ainda é suficiente para você. Então Destino soca Thanos no estômago e arranca seu esqueleto de seu corpo. Naquele momento, um dos artefatos que Estranho guardava e que Namor e Pantera Negra pegaram abre uma porta bem em frente ao campo de batalha, e dela sai a horda de zumbis da Marvel, seguida por Pantera Negra e a Manopla do Infinito. Destino está diante de Pantera Negra e Namor. Isso é obra sua, não é, T'Challa? Espero que um pouco, diz Namor, de pé com T'Challa. Pantera Negra levanta a manopla para o céu e transforma Destino em gelo, seguido por Namor quebrando-o com seu tridente. Não pode ser tão fácil. Não será. Destino começa a derreter e a se reformar. Isso doeu, e ele atira nos dois com seu poder. Vamos lutar como deuses. Enquanto isso, de volta com Sui, Valeria e Reed, Sui o para. Eu conheço você. Você era um daqueles no holograma com Stephen Strange quando ele morreu. Claro que você se lembra de mim de lá. Eu não tive nada a ver com isso, Sui. Foi o destino. Você quer dizer Deus. Eu quero dizer Victor. Sui, por mais bem-intencionadas que fossem suas metas, pretendo acabar com a farsa. Meu nome é Reed Richards e eu sou aquele que conserta as coisas. Então Reed e o Criador entram na criação de tudo, a sala branca e quente. Eles descem e Oenrice, o Homem-Molécula, pergunta se eles trouxeram comida para ele. Reed balança a cabeça para Owen. Não, eu não tenho nada. E, claro, a criação de tudo seria a fonte do poder de Destino. Mas o Criador se vira para Reed e o prende em uma bolha temporal que começa a desevoluir Reed.
Ele se desculpa por essa traição, mas depois de ver Reed ficar todo choroso com sua esposa lá em cima, ele não pode permitir esse tipo de fraqueza de um deus. É o Homem-Molécula que então vira o jogo rapidamente. Ah, mas eu posso. Ele congela Reed e transforma o Criador em fatias de si mesmo, dizendo ao Criador que ele gosta de pizza com Reed tossindo enquanto volta ao normal. O Homem-Molécula se aproxima dele. Reed, é melhor você se preparar. Ele estará aqui em breve. De volta à batalha, Destino está superando Pantera Negra, mesmo com a manopla do infinito, mas T'Challa está sorrindo por entre sua boca ensanguentada. Nós estávamos apenas ganhando tempo, Destino. Um olhar de pânico surge nos olhos de Destino enquanto ele se teleporta para fora do campo de batalha e invade a sala branca e quente. Richard, você tinha que se intrometer, não é? Qual é o seu plano? Como você vai parar isso? Eu não ia. Eu vim convencer Owen de que havia outro caminho. Outro caminho? Eu salvei milhões. Owen salvou milhões. Você não conseguiu salvar ninguém além de si mesmo. Você não conseguiu nem salvar sua família. Como ousa? Destino estala os dedos, mas nada acontece com Reed. O que é isso? Owen, você me trouxe algo para comer. Não. Então isso os torna iguais, não é? É justo, certo? A batalha que todos esperávamos começa. Reed Richards contra Destino. Reed começa a dominar Destino facilmente porque Destino tem sido onipotente por tempo demais. Ele esqueceu completamente como lutar. Você se tornou um deus e a primeira coisa que fez foi me substituir. Eu ofereci a salvação. Você roubou minha família. Você acha que poderia ter feito melhor, não acha? Não acha, Reed? Grita Destino para ele enquanto eles lutam e batalham com o poder de Destino brilhando em seu rosto. Reed diz a ele, desafiadoramente, sim, e nós dois sabemos disso, não sabemos. Destino recua com essa percepção. Sim, Sam. Agora você morre. Mas Owen Reece esteve ouvindo o tempo todo. Bem, então, se ambos concordam. E com uma explosão, tudo acaba novamente. O branco ofuscante do fim de tudo. Enquanto tudo está acabando ao seu redor, T'Challa tira a joia do tempo da manopla, permitindo que seu usuário controle o tempo. Ele a segura perto e é teleportado para longe deste lugar, para Wakanda, onde dá a seu povo a tecnologia para se tornar mais avançado do que qualquer um antes deles, para superar o resto do mundo, para garantir que eles não morrerão desta vez. Então, tudo realmente acaba novamente. Mundo de batalha, Deus Destino, Xerife Estranho, tudo acabou. Mas o que o substitui desta vez? 8 meses depois, estamos agora na Terra primordial do universo Marvel. Owen aparece diante de Miles Morales, agradecendo-lhe pelo hambúrguer que ele lhe trouxe e diz a ele, eu te devo uma. Peter Parker sai do telhado com Miles. Você disse à sua mãe o que vai fazer hoje. Estudar com um amigo. Então não é uma mentira total. Bem, vamos dar uma surra em alguns bandidos, Homem-Aranha. Ah, com certeza. E tanto Peter quanto Miles balançam pela cidade de Nova York. Veja bem, Franklin Richards é um construtor de mundos. Ele tem ideias para universos inteiros, e esse era seu poder muito antes mesmo do mundo de batalha acontecer. Talvez um dia eu possa contar a história de como Franklin mantém o universo Marvel jovem e como ele o quer. Mas por enquanto, Reed tem os poderes de um deus e Franklin está lhe dando as ideias para criar mundos. Reed então pega um pedaço do Homem-Molécula e cria outro mundo no multiverso baseado nas ideias de Franklin. Eles criaram universos inteiros com um simples pensamento. Franklin então se vira para seu pai, e Sue e Valeria correm até ele. Então não somos mais super-heróis, pai. Não super-heróis por um tempo. Apenas ciência. E eu não sou mais o Senhor Fantástico. Eu sou apenas o pai. Franklin pula da rocha em que todos estão de pé. Tenho que ir brincar agora. E Reed abaixa a cabeça ao perceber que Ben Green e Johnny Storm não estão com eles. Mas Sue explica, as histórias deles não dependem de você. Mas Reed decidiu deixar tudo para trás, raiva, medo e rancores. E para mostrar que ele fez isso, ele mandou Destino para casa e consertou seu rosto. Porque tudo consegue viver. Tudo vive. E aí está, a história completa de hoje. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação aqui neste canal.